Oi, galera, tudo bom? Fechando então nosso assunto sobre o processo de independência, dos países ali que começaram a surgir aqui na América do Sul, e especificamente na América Espanhola, ou seja, os países que sofreram colonização da Espanha, vamos falar dos casos do México e de Cuba para fecharmos, beleza? Mas antes, reforço com vocês, esse movimento de independência que começou a surgir não só na América Espanhola e depois no Brasil, mas principalmente também nos Estados Unidos, na América como um todo, ele sofreu a influência do movimento iluminista, que a gente já vem falando aí há muito tempo, que principalmente pregava, entre outras coisas, a questão da liberdade econômica, a questão da liberdade dos indivíduos. E como é que isso se reflete na questão da América? Basta você lembrar das relações entre colônia e metrópole, ou seja, as metrópoles europeias, Inglaterra com os Estados Unidos, que era chamado de 13 colônias na época, a Espanha com todo o restante da América do Sul e América Central, e Portugal com o Brasil, mantinham uma relação de exploração. Ou seja, além de explorar matéria-prima, além de proibir a criação de indústrias nessa região aqui da América, proibir, por exemplo, a comercialização com outros países, então sufocava, em termos econômicos, esse território, não permitindo que as pessoas que aqui viviam, que aqui moravam, pudessem ter uma liberdade econômica. Outro ponto fundamental também é a questão das liberdades individuais. Já que você obedecia à coroa portuguesa ou espanhola ou à Inglaterra, você tinha pouca autonomia em relação à sua vida. Outro ponto-chave também para que vocês entendam esse processo de independência, a influência das ideias iluministas, se reflete também na questão da cobrança de impostos, porque as pessoas que aqui moravam pagavam cargas absurdas de impostos para coroa ou espanhola, portuguesa ou para a Inglaterra, beleza? Exemplo disso, como a gente já estudou em outras oportunidades, a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, que ocorreram aqui no Brasil. Sobre a aula de hoje, então, a independência do México, o México ele teve ali o seu processo de independência, diversas revoltas, diversos levantes, mas o que marca essa característica da independência do México é que foram levantes e revoltas de caráter popular, que começaram ali a partir de 1810. Lembrando, claro, que não precisa gravar data, só para que vocês tenham uma noção. Esses movimentos, eles tinham um cunho religioso e foram liderados por Miguel Hidalgo. Hidalgo, ele mobilizou aí cerca, por exemplo, de 80 mil pessoas, numa revolta que ficou conhecida como Grito de Dolores, mas as tropas espanholas conseguiram resistir. Após a morte, de Hidalgo, que um detalhe, entre as propostas, que Miguel Hidalgo conseguiu levantar, ele propunha, por exemplo, ampliar os direitos de terra aos indígenas, acabar com os impostos abusivos e uma coisa muito importante, abolir a escravidão e, é claro, aprovar a independência mexicana. Hidalgo ele acabou sendo executado, pela coroa espanhola, e aí o padre Morelos ele teve uma grande participação, na continuidade do movimento de independência do México e chegou a proclamar a independência em 1813. Mas, porém, não foi essa independência não foi reconhecida pelo governo espanhol e aí iniciou um longo processo de conflitos militares. A situação ela só teve um desfecho, só teve um final, quando a chamada elite crioula mexicana fez acordos com os rebeldes, e aí o México se tornou independente em 1824. E aí o que é que eu chamo a atenção para vocês? Quando eu falo elite crioula, é para que vocês saibam o seguinte, a população na América Espanhola, ela era dividida, digamos assim, em duas classes sociais. Os crioulos eram brancos, porém nascidos aqui na América Espanhola. O restante da população, seja de países mais na América do Sul ou na América Central, ou no norte, no caso do México, a maioria da população eram de pessoas mestiças, pardas, pessoas negras, e você tinha uma pequena elite que era chamada crioula, que eram brancos, porém nascidos aqui na América, beleza? Cuba, que é um país situado ali numa ilha na América Central, desde o período colonial, a região era controlada pelos espanhóis e foi constituída, de um centro produtor de açúcar, ou seja, o açúcar era a principal fonte da economia. E, de novo, a principal mão de obra era a mão de obra escravizada.
O movimento de independência de Cuba, ele foi um pouco tardio, ou seja, comparado com os outros domínios da América Espanhola, né? Ele ocorreu mais tarde. Isso porque a região, né, em Cuba era dominada por uma elite que ela tinha maior autonomia comercial, o que evitava, por exemplo, grandes insatisfações com a coroa espanhola. Perceberam? Então, o que movia, né, o movimento de independência da América Espanhola era a relação com a metrópole. Como a elite cubana, né, os crioulos que moravam em Cuba, de novo, brancos nascidos aqui na América, como eles tinham uma relação de maior liberdade econômica, né, com a coroa espanhola, eles então não se revoltavam tanto. Porém, as revoltas principais começam a ocorrer ali a partir de 1895 e 1898, sob a liderança de um político e escritor chamado José Martí, né? Os combates, então, contra as forças espanholas, Martí ele conseguiu se sair vitorioso e aí conquistou a liberdade legal, né, legalmente, de Cuba. Porém, o que acontece é que, após a independência, Cuba acabou sendo invadida pelos Estados Unidos, né, que já estava independente há quase um século em relação a Cuba. E aí, com o território cubano ocupado pelos Estados Unidos, tinha como objetivo, né, os norte-americanos, os estadunidenses tinham como objetivo explorar economicamente a região e expandir o território estadunidense. Cuba também foi obrigada a ceder territórios para o estabelecimento de bases militares estadunidenses, isso já a partir de 1902, quando, né, mesmo as forças de ocupação estadunidenses se retirando do território cubano, ainda assim Cuba continuou com o território sujeito à intervenção por parte dos Estados Unidos, tanto que o grande processo de autonomia cubana, ou seja, de liberdade cubana, vai acontecer em 1959 com a Revolução Cubana, ou seja, quase 90 anos depois dos primeiros movimentos de independência.